Nesta noite, a Ucrânia aparenta intensificar sua ofensiva. Um drone marítimo visando um navio de guerra russo no território ocupado da Crimeia. Novo vídeo dramático mostrando o momento do impacto. Foi uma das operações mais ousadas e mais bem-sucedidas do Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia. Drones marítimos atacando e os ucranianos dizem afundando um navio de guerra russo dentro da Crimeia ocupada. Quando a invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia começou em fevereiro de 2022, poucos poderiam prever que uma nação sem uma marinha transformaria o Mar Negro em um cemitério para navios de guerra russos. A Ucrânia, despojada de 80% de sua força naval após a anexação da Crimeia em 2014, enfrentou um Golias na frota do Mar Negro de Moscou, uma força repleta de corvetas de mísseis, fragatas e navios de assalto anfíbio. No entanto, em uma reviravolta digna da Funda de Davi, os engenheiros, soldados e espiões da Ucrânia desencadearam um enxame de veículos de superfície não tripulados, drones navais que reescreveram as regras da guerra no mar. Desde cascos de jet ski improvisados até os avançados drones navais, Katran, revelados este mês pelo ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mikhail Fedorov. Esses guerreiros robóticos afundaram navios russos, quebraram a dominação naval do Kremlin e ofereceram um vislumbre da guerra no mar para o próximo século. Esta é a história deles. O programa de drones navais da Ucrânia não iniciou com orçamentos bilionários para estaleiros brilhantes. Começou com a necessidade, aquela que gera engenhosidade quando se está contra a parede. Após perder a maior parte de sua frota convencional, a Ucrânia recorreu a um grupo de técnicos brilhantes dispostos a improvisar e revidar. Os primeiros USVs ucranianos foram montados usando jet skis e lanchas, com explosivos e links de Starlink para controle em tempo real. Eram rudimentares, mas funcionavam. Em outubro de 2022, esses drones kamikazes haviam rompido as defesas do porto de Sevastopol, fortaleza russa no Mar Negro, e atingido a fragata Admiral Marikov e o varredor de Minas Ivan Gublets. O dano foi leve, mas a mensagem foi clara. A Ucrânia poderia atacar onde a Rússia se sentia intocável. A partir daí, tudo acelerou. O Magura V5, aparelho robótico autônomo marítimo de guarda, surgiu como um caçador elegante e construído com propósito. 5,5 metros de comprimento, 320 quilogramas de carga útil e tinha um alcance de 450 milhas náuticas. Depois veio o Sea Baby, operado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, e eles aumentaram a aposta com uma ogiva de 850 quilogramas, capaz de rachar pontes e cascos de navios igualmente. Depois, vieram o Mamai e os drones subaquáticos experimentais Tolka, cada iteração expandindo os limites de alcance, carga útil e furtividade. Mas esses não eram apenas barcos com bombas. Eram uma nova espécie de arma, unindo tecnologia comercial e tenacidade militar. E agora chegou o Katran, um divisor de águas que promete dominar o Mar Negro, como nada antes dele. O Katran está surgindo como o predador naval supremo da Ucrânia. No dia 25 de março, Mikhail Fedorov revelou o Katran, nomeado após o cação espinhoso, um pequeno mas feroz tubarão encontrado em quase todos os oceanos do mundo. Isso não é apenas outro drone, é um arsenal flutuante, uma canivete suíço da guerra naval. Declarações de Fedorov revelam um navio repleto de torpedos, uma minigun, uma metralhadora e sistemas portáteis de defesa aérea por homem, sistemas de defesa aérea portáteis por homem. Ele mencionou outras armas secretas de forma ameaçadora, cujo alcance de combate é desconhecido. Um impressionante 1.000 quilômetros, mais de 500 milhas náuticas, suficiente para alcançar de Odessa a Sevastopol e voltar com bastante espaço para caçar. O arsenal do Katran é extremamente versátil. Os torpedos, possivelmente rumores de serem mini-torpedos de escorpião negro ou algum análogo indígena, são um destaque. Apesar dos detalhes confidenciais, poderiam ser munições leves de alto explosivo para ataques precisos abaixo da linha d'água, capazes de incapacitar a propulsão ou inundar compartimentos de um navio de guerra. Pense neles como o equivalente naval de uma bala de atirador, pequena, rápida e letal. A metralhadora, provavelmente um canhão rotativo de vários canos, traz uma chuva de balas para despedaçar barcos menores,
ou metralhar as tripulações do convés. Também adicionado, metralhadora acionada remotamente, provavelmente um golpe pesado de 50 cal, e adiciona fogo sustentado contra alvos de superfície. Os sistemas portáteis de defesa aérea, por homem a bordo, como o Stinger, ou o próprio da Ucrânia, Piron, dão ao Katran dentes contra helicópteros e aeronaves de voo baixo, uma vantagem crítica dada à dependência da Rússia nos Kamov, 27 e helicópteros 1000, 8 para caçar drones. E aquelas outras armas? A especulação corre solta. Mísseis antinavio, bloqueadores de guerra eletrônica e lançadores de drones First Person View poderiam estar em jogo, tornando o Katran uma ameaça multidomínio. Com um raio de combate de 500 km e um alcance total que excede 1000 km. O Katran pode atacar profundamente em águas russas, patrulhar em busca de alvos ou realizar missões de reconhecimento que perturbam os almirantes de Moscou. Seu casco hidrodinâmico em forma de 5, como o Magura, oferece furtividade e velocidade, enquanto o sistema de posicionamento global avançado, a navegação inercial e as comunicações via satélite permitem que opere longe da costa. Não é um truque isolado, é um predador feito para se adaptar, atacar e sobreviver. Os drones navais da Ucrânia registraram uma série de vitórias, mas 3 operações se destacam pela audácia e impacto. Cada um deles exibiu o avanço do veículo não tripulado e deixou os comandantes russos em dificuldades. O raio de Sevastopol, 29 de outubro, 2022. O primeiro ataque veio apenas 8 meses após o início da guerra. Um grupo de USVs de modelo inicial, guiados por UAVs, passou despercebido pelas defesas do porto de Sevastopol e atacou a frota russa ancorada. A fragata Almirante Marikov, navio principal após o naufrágio do Moskva, e o varredor de minas Ivan Goblets sofreram danos. O ataque foi um alerta que forçou a Rússia a repensar sua postura naval. Não afundou navios, mas o moral, provando que a Ucrânia poderia atingir a flotilha do Mar Negro. Em 1º de fevereiro de 2024, no lago Donalazov, na Crimeia, o Magura V5 atacou o Inovets, uma corveta de mísseis da classe Tantul, armada com mísseis antinavio P-270. Imagens de vídeo capturaram os USVs se aproximando, desviando de tiros e atingindo o casco com ogivas de 320 kg. Inovets explodiu em chamas e afundou. Um navio de guerra de 60 milhões derrubado por drones, custando uma fração disso. Foi uma guerra assimétrica clássica, mostrando o alcance, a precisão e a letalidade da Magura. Julho 17, 2023, a ponte de Kerch foi o alvo, e o Sea Baby assumiu o centro do palco quando a Ucrânia mirou na linha de vida da Rússia para a Crimeia. Carregando uma incrível carga útil de 850 kg, esses drones violaram as pesadas defesas e detonaram sob a ponte da Crimeia, danificando a via crítica. O golpe psicológico foi imenso. A maravilha da engenharia da Rússia, um símbolo de seu domínio sobre a Crimeia, estava em baixa. Embora não seja um navio de guerra afundando, a operação destacou a capacidade do Sea Baby de atingir alvos estratégicos, abrindo caminho para o potencial multifuncional do Katran. O Mar Negro agora é uma vitrine de destroços russos, muitos cortesia dos USVs da Ucrânia. Eis a lista de mortes confirmadas. Em 2022, o Moskva, orgulho e alegria da Rússia. O cruzador de mísseis guiados da classe Slava foi projetado para caçar e matar grupos de batalha de porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos da América. Foi afundado por mísseis Neptune, com USVs ucranianos auxiliando na localização do alvo. A corveta da classe Tarantul Inovets foi afundada em 1º de fevereiro de 2024 por um ataque em enxame Magnura 5. Sergei Kotov, 5 de março de 2024, um navio de patrulha do projeto 22160 foi interceptado por um ataque Magura V5. Ela afundou com um helicóptero Kamov, 29 a bordo. César Kunikov, 1º de fevereiro, 2024. Um navio de desembarque da classe Rapushka foi processado e afundado por um ataque de USV-PAC. Novo Novocherkassk, dia após o Natal, 2023.
Um navio de desembarque da classe Rapushka foi afundado por um ataque de veículo não tripulado em Feodosia. Em seguida veio o Spasatel Vasily Beck, em junho de 2022. Um rebocador de resgate do projeto 22.870 foi abatido em um ataque inicial de veículo não tripulado. O D-144 e o D-295 embarcações de desembarque da classe Akula afundaram em 11 de novembro de 2023. Ambos foram ao fundo, depois que um único Magura V5 marcou uma dupla eliminação. São 8 afundamentos confirmados, com danos a navios como Ivan Kurs, Almirante Makarov e Sergei Kotov. Antes, o Magura V5 finalmente foi afundado. Tudo soma ao total o custo para a Rússia, mais de 500 milhões de dólares, uma pechincha para a frota de drones de baixo custo da Ucrânia. O mais recente navio de superfície não tripulado, Katran da Ucrânia, é um divisor de águas, que enviará ondas de choque pelo Mar Negro. Este elegante barco-drone multiuso é um testemunho da engenhosidade de Kiev em contrapor à dominação naval da Rússia. Repleto de torpedos, uma minigun de alta taxa, metralhadoras remotas e sistemas portáteis de defesa aérea, por homem, o Katran não é apenas um pônei de um truque só. É um predador projetado para atingir alvos marítimos, aéreos e terrestres, com precisão letal. Com um alcance operacional que ultrapassa 1.000 quilômetros, ele tem autonomia para missões de tempo em estação. Ele pode realizar missões de reconhecimento e ataque de longo alcance, desferindo golpes devastadores no espaço marítimo inimigo. A força do Katran é a sua versatilidade. Sua carga de torpedo pode destroçar navios de guerra russos, enquanto a minigun e a metralhadora remota transformam-no em uma tempestade de fogo flutuante, capaz de mastigar embarcações menores ou defesas costeiras. Os sistemas portáteis de defesa aérea, por homem, dão a ele dentes contra ameaças de voo baixo. Pense em helicópteros ou drones, tornando-o um pesadelo para a aviação naval de Moscou. Katran não é uma embarcação kamikaze como os USVs anteriores. É uma plataforma reutilizável feita para operações sustentadas, oferecendo furtividade, poder de fogo e resistência. Sua baixa assinatura de radar e autonomia com inteligência artificial permitem que ele ultrapasse defesas, ataque e desapareça antes que o Kremlin perceba o que o atingiu. Operacionalmente, o Katran amplifica a estratégia da Ucrânia de punir a frota do Mar Negro da Rússia, que já perdeu mais de 1/3 de seus navios para as táticas de tempestade de drones de Kiev. Com a Crimeia na mira, este navio poderia atingir bases navais, linhas de abastecimento ou infraestrutura interna, mantendo os almirantes de Moscou em alerta. Embora os detalhes de seu conjunto de missões permaneçam classificados, a estreia do Katran na Conferência de Tecnologia da Informação Arena sinaliza a intenção da Ucrânia de dominar o campo de batalha através da inovação. Enquanto a Rússia se esforça para se adaptar, o Katran prova que a máquina de guerra de Kiev não está apenas sobrevivendo, está evoluindo para vencer. A chegada do Katran marca um ponto de inflexão na capacidade de guerra de superfície da Ucrânia. A flotilha do Mar Negro da Rússia, que antes era um martelo, agora é uma fera caçada, confinada a Novorossiysk e esquivando-se de sombras. Os USVs da Ucrânia transformaram uma guerra terrestre em um tabuleiro de xadrez marítimo, provando que pequeno, barato e inovador pode superar o grande e inchado. O raio de combate de 500 quilômetros do Katran e seu armamento diversificado significa que ele pode atacar navios, derrubar helicópteros, interromper a logística e fazer isso de Odessa a Sochi. Se ele implantar mini-torpedos Black Scorpion, o Katran poderia até mesmo mirar em submarinos, um pesadelo para os barcos da classe Kilo da Rússia que rondam a Crimeia. Mas o Kremlin não está parado. A Rússia está implantando guerra eletrônica, metralhadoras pesadas e helicópteros para combater drones, enquanto desenvolve seus próprios USVs, como o Udovanchik. A Ucrânia precisa continuar inovando com drones subaquáticos, como o Toloka, ou enxames de rede para se manter à frente. A versatilidade do Katran oferece essa vantagem, proporcionando ataque, reconhecimento e defesa aérea em um único lugar. Como ex-operador CIA, Air and Land, eu vi a tecnologia mudar o jogo.
Visão noturna, miras térmicas para rifles, sistema de posicionamento global e drones em primeira pessoa. A revolução naval da Ucrânia é esse tipo de mudança. O Katran não é apenas um veículo não tripulado, é um aviso para marinhas em todo o mundo. Adapte-se ou afunde. Para Kiev, é mais do que isso. É uma tábua de salvação, um estilingue e um gesto obsceno para os sonhos marítimos de Moscou. A partir de agora, o Mar Negro nunca mais será o mesmo. Por quê? O YouTube não tem criadores suficientes atualmente? Por isso você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1000 visualizações como este. Agora, é claro que isso não significa que todos devem começar um canal. Mas se você já se perguntou sobre começar um canal no YouTube ou um canal sem rosto, agora é o momento perfeito. O YouTube está pagando milhões todos os dias para os criadores e está promovendo canais novos e menores agora mais do que nunca. Mas tenho certeza que você tem muitas dúvidas sobre como começar e expandir um canal. Recebo essas perguntas constantemente no meu e-mail de alguns de vocês. Por isso, decidimos reunir todas as nossas dicas sobre o YouTube em um único treinamento intensivo gratuito. Se você quer começar seu canal no YouTube, inscreva-se neste treinamento intensivo clicando no link na descrição ou escaneando o código Quick Response na tela. Este treinamento intensivo é como uma chamada no Zoom, limitado a 100 pessoas por vez. Inscreva-se antes que as vagas se esgotem. Ainda assim, são o segundo melhor exército na Ucrânia, não conseguiram derrotá-la. A marinha deles foi derrotada pelos ucranianos e os ucranianos nem sequer têm uma marinha no sentido tradicional. A força aérea deles, a grande força aérea russa, com enormes vantagens, falhou em suas duas principais tarefas. Eles falharam em alcançar a superioridade aérea e, como resultado, também falharam em interceptar as linhas de comunicação, as rotas de abastecimento por onde as armas e munições do oeste se movem da Polônia para a Ucrânia. Nenhum trem ou comboio foi destruído. Então, esse legado de corrupção dentro da Rússia e a concentração absoluta de riqueza em poucas mãos e a opressão que existe lá é o que impede a Rússia de realmente ser o grande país que poderia ser. Primeiramente, a Ucrânia é uma nação soberana. A Rússia não tem o direito de ditar, nem devemos permitir que eles ditem quem da Europa entra na Ucrânia. Temos que parar de nos preocupar com o que os russos dizem e fazem e agir como se fôssemos o lado que tem todas as cartas. Sabe, essa coisa de que a Ucrânia não tem cartas? Bem, esse é o lado sem cartas, parou a Rússia. Os Estados Unidos da América têm cartas, os europeus têm cartas. Pare de permitir que a Rússia, que não consegue derrotar a Ucrânia, dite como isso vai acontecer. Então, eu acho que se os países europeus estiverem dispostos a enviar tropas para a Ucrânia para ajudar a dissuadir a Rússia de violar o cessar-fogo, então eles devem fazer isso. Se não fizerem, então vamos acabar com uma força que é intimidada pela Rússia e a Rússia vai ignorá-la completamente e então não haverá esperança para quaisquer negociações reais significativas que levem a uma paz real para a Ucrânia. Então eu acho que então eu penso nos chineses como uma possível força de implementação. Eu acho que isso é obviamente uma possibilidade se a Ucrânia estiver disposta a aceitar. Mas é irônico para mim que essa administração falou por meses antes de assumirem o cargo sobre a China ser o principal rival estratégico. Temos que lidar com a China. E agora, nessa situação, você vai acabar com a China tendo os pés no chão e estando em uma posição para controlar os minerais e o acesso ao Mar Negro. Quero dizer que sonho para os chineses demonstrar que eles são os que os ucranianos podem finalmente contar. E eu acho que os Estados Unidos da América deveriam ter um enorme arrependimento se é isso que acabarmos. Surge então outra oferta interessante feita primeiro pela Itália, onde disseram que não precisam colocar tropas no chão. A Itália propôs que a Ucrânia obtivesse a proteção do artigo 5 sem fazer parte da OTAN. E eu assisti a toda a entrevista que Tucker Carlson fez com Steve Witkoff, novamente, cheia de comentários decepcionantes.
Mas ele mencionou que essa oferta será mais discutida, onde a Ucrânia simplesmente receberá o artigo 5. O que você acha disso? Isso é mesmo possível? Sabe, esse é o tipo de coisa que as pessoas falam quando não têm ideia do que realmente é o artigo 5, né? Ou do que é necessário para fazer isso. Vamos analisar a lógica aqui. Eles não são a favor da entrada da Ucrânia na OTAN, porque, pelo menos com a administração Biden, estavam preocupados que a Rússia pudesse usar uma arma nuclear, certo? O motivo todo para entrar na OTAN é essa garantia do artigo 5. Então, a ideia de que, de alguma forma, nós daríamos à Ucrânia o apoio ao artigo 5, significando que os países da OTAN usariam força contra a Rússia. Quer dizer, essa lógica não combina com o motivo de eles não terem permitido a entrada da Ucrânia na OTAN nos últimos anos. Então, a ideia de que todas as nações estariam dispostas a usar força é isso que o artigo 5 significa. Um ataque armado à Ucrânia seria considerado um ataque armado à OTAN. Então, agora vamos usar força contra a Rússia, que, a propósito, dentro da Ucrânia, eu sou totalmente a favor para ajudar a restabelecer a soberania da Ucrânia. E esta é a melhor maneira de proteger a Europa, é ajudar a Ucrânia a derrotar a Rússia. Mas a lógica do artigo 5 não faz sentido para um país que não está na aliança. E eu duvido seriamente que você conseguiria fazer com que 32 nações concordassem com isso. Eles nem mesmo conseguem fazer com que a Hungria concorde neste momento em fornecer ajuda à Ucrânia contra a Rússia. Não tenho certeza se todos os outros aliados estariam dispostos a fazer isso. Afinal, nações são nações. As nações podem fazer escolhas soberanas para ajudar a Ucrânia por conta própria. A OTAN não impede isso. E a Itália está se tornando cada vez mais capaz, com uma indústria de defesa militar muito maior, muito melhor, eu acho, do que muitas pessoas percebem. E o primeiro-ministro Meloni é um super falcão em relação à Ucrânia. Então, eu gostaria de ver o que mais a Itália está disposta a fazer